Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, hoje, com muita alegria, continuando a desenvolver uma reflexão sobre os nossos valores, cuja sigla dá a palavra foco, nós vamos iniciar a reflexão sobre o segundo valor. Falamos sobre a fraternidade e hoje eu quero falar sobre a organização, o espírito de organização. E como fizemos com o valor fraternidade, abordaremos o assunto organização em 3 vídeos também, se Deus quiser. O primeiro, que é este, aborda os aspectos gerais do valor organização para nós. O segundo vídeo vai falar sobre a fundamentação bíblica e o terceiro, a conceituação. Então, depois de falarmos, de rezarmos, de fazermos, renovarmos a nossa consagração ao Espírito Santo, passamos ao segundo ponto, que é a formação. Eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre as noções gerais, de uma forma assim bem simples, bem rudimentar, bem essencial, para que nós entendamos que peso tem para a nossa comunidade o valor organização. Organização. Em primeiro lugar, é preciso que nós consideremos os 4 principais valores nossos, essenciais nossos, percebendo que todos eles são interligados. Esses 4 valores são interdependentes. Um dá suporte para o outro, a fim de que tudo na nossa comunidade aconteça para ressaltar, para facilitar cada vez mais a nossa missão e para que a nossa missão alcance o seu objetivo. Então, nesse sentido, eu gostaria de fazer vocês perceberem a correlação que existe entre o espírito de fraternidade e o espírito de organização. Como é que eles se intercambiam? Eles se uma palavra italiana. Como é que eles se interdependem, né? Como é que eles se complementam? O espírito de fraternidade dá vida, isto é, anima toda a estrutura organizativa. Vocês imaginam se nós fôssemos apenas uma comunidade que se fundamente na sua organização, na sua estruturação? Nós teríamos alguma coisa muito rígida, muito dura, porque é preciso ter um esqueleto. Mas o esqueleto precisa estar revestido de musculatura, de cartilagem, para fazer a coisa ser flexível. Então, o espírito fraterno tem que penetrar tudo que diz respeito à vida organizacional da nossa comunidade. Então,
uma pessoa que é portadora do espírito fraterno, certamente será, no todo da nossa organização, uma pessoa que agrega, uma pessoa que junta, que sustenta, que congrega, uma pessoa que torna leve qualquer estrutura. É uma pessoa que unifica. E olha que palavra que eu achei bonita. É uma pessoa que humaniza toda e qualquer organização, para que ela não seja uma arquitetura fria, que só transmite ordem, mas não transmite vida, calor humano. E isto é extremamente necessário, porque se trata de uma realidade, a nossa comunidade, uma realidade que anuncia o reino de Deus. E o reino de Deus é vida. É algo que se organiza em cima do espírito fraterno. É algo que se constrói, que se estrutura, que se firma, que tem uma solidez, mas que não é fria, estática. Ela é informada pelo espírito fraterno. Então, uma comunidade só será bem organizada, segundo o espírito evangélico, se ela puder contar com pessoas cheias do Espírito Santo. Porque são pessoas cheias do Espírito Santo que são também portadoras de um profundo espírito fraterno. Então, colocada esta base, essas noções gerais que fazem com que nós percebamos que deve haver uma unidade, uma complementariedade entre um valor e outro, nós vamos passar então para refletirmos um pouco sobre os aspectos gerais de uma organização. Eu vou me valer várias vezes do recurso aqui do que eu escrevi, como um esboço, porque quando se apresenta o aspecto geral de um valor, nós estamos tratando de um assunto técnico. E eu preciso ter as palavras bem adequadas para não deixar nenhuma sombra de dúvida na cabeça de ninguém. Então vamos aos aspectos gerais de uma organização qualquer. Então vamos tomar uma organização laica. Portanto, nada a ver com a igreja. Uma organização laica, uma empresa. Do que é que essa organização é composta? De pessoas consideradas profissionais. E uma pessoa profissional, supõe-se que ela tenha uma formação específica, acadêmica, dentro da área da sua atuação. Supõe-se também que ela seja contratada, mediante um salário também, e avaliada pelos seus superiores e pelos seus iguais, sob 2 pontos de vista. Ela é avaliada sobre a sua eficiência e a sua eficácia. Então, um profissional dentro de uma empresa tem que mostrar eficiência. Isto é, o que é eficiência? É fazer de maneira certa, acertada, as coisas que ele tem que fazer.
Mas ele não é só eficiente, ele tem que ser também eficaz. Não se trata apenas de fazer as coisas que lhe cabem fazer de maneira certa, mas fazer exatamente a coisa certa, o que ele tem que fazer e fazer de maneira certa, correta. Numa comunidade eclesial, a grande maioria das pessoas, olhem bem o que eu vou falar, porque é a realidade de todas as nossas missões, inclusive da nossa sede. Numa comunidade eclesial, a grande maioria das pessoas não são profissionais naquele setor em que ela atua. Eventualmente, não. Mas ela pode não ser profissional, mas ela não é dispensada de ser fraternal. Ela não é dispensada de ser serviçal. Nem sempre ela terá uma formação específica. Nem sempre a maioria não é contratada. Aliás, nós só temos umas 3 ou 4 pessoas contratadas de todas as nossas missões aqui na nossa sede. Recebe um salário porque tem um contrato de serviço. Graças a Deus, o espírito que as anima é um espírito fraterno e de serviço. E são muito eficientes e eficazes naquilo que fazem. Mas eles não têm a titularidade. Não são profissionais formados, vamos dizer assim. Na maioria, não. Então, a eficácia e a eficiência dessas pessoas se dão, né, não sempre pelo profissionalismo que elas adquiriram na faculdade, mas, sem dúvida, funcionam corretamente porque são ungidas pelo Espírito Santo. Ungidas pelo Espírito Santo. E a unção do Espírito Santo faz com que as coisas funcionem da melhor forma possível. Então, queria que vocês percebessem que para a dinâmica organizacional da nossa comunidade, ser eficiente e eficaz, podemos melhorar? Sim, podemos e devemos melhorar muito ainda, né? Nós somos, assim, um pouco que rudimentares nessa parte. Porém, aquilo que nós já conquistamos, o como nós nos organizamos, está anos-luz à frente do que nós fazíamos e do como nós fazíamos no passado. Graças a Deus, graças ao Espírito Santo, graças ao coração generoso de tantas pessoas que, não recebendo absolutamente nada, pelo contrário, investem, gastam recursos para estarem nas nossas missões, trabalhando para a glória de Deus, para a construção da igreja. E a vocês eu sou eternamente devedora. O segundo ponto desse aspecto geral de uma organização em geral, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para isso. Se numa organização empresarial é preciso que as pessoas profissionais sejam eficientes e eficazes, numa comunidade como a nossa, nós precisamos estar atentos a esse ponto. Porque o estudo
que se faz dentro de uma empresa, as disciplinas que giram em torno da administração empresarial, é uma ciência. Não se esqueçam do Papa João Paulo II, o documento precioso que ele escreveu. Razão e fé, fé e razão. Fides et ratio, né? A fé e a razão e a ciência andam juntas. São as duas asas, como diz a Celina na sua música, né? São as duas asas, fé e razão, razão e fé. E nós precisamos, sim, nos valer, tanto quanto necessário for, dos conceitos, das ideias da administração empresarial. Nós não vamos falar em eficiência e em eficácia, mas no fundo, é isso que eu quero dizer quando eu falo que na nossa comunidade tem que haver um esforço da parte de todos, sobretudo dos que estão à frente dos colegiados, dos que compõem os nossos colegiados, para descobrirmos as pessoas certas que façam as coisas certas e de maneira certa. Pessoas certas que façam as coisas acertadamente e de maneira adequada, certa. Muitos dos nossos problemas comunitários acontecem por não levarmos em conta isto. No afã de querermos que as coisas funcionem, algumas vezes nós podemos chamar pessoas para um determinado serviço que não vão dar conta. Não é porque não querem, é porque não são talhadas para aquele segmento que a comunidade precisa. E isso é problema? Claro que é. É uma grande dificuldade, porque a máquina precisa funcionar e não tem quem opere a máquina. E quando nós não achamos a pessoa adequada, não temos essa pessoa adequada e lançamos mão da boa vontade de alguém, graças a Deus ainda que encontramos, né? As coisas não caminham a contento. E a consequência é que pode haver a quebra do espírito fraterno. Por quê? Nós começamos a exigir daquela pessoa aquilo que ela não pode dar. Por outro lado, não podemos também deixar que ela faça do jeito que ela quer, ou do jeito que ela sabe, porque existe um protocolo de ação. Talvez também um outro problema seja porque a pessoa não quer ocupar aquele serviço. Ela é ótima para fazer uma outra coisa, mas não aquilo. E ela vai com toda a boa vontade, diante da urgência, da necessidade daquela missão, né? Ela se oferece. Ou então, lhe é pedido com tanta ênfase, com tanto assim, que ela se sente constrangida de falar não. Olhem, gente, quantas vezes... Eu não falo essa palavra, não. Mas quantas vezes eu já ouvi essa expressão? Deus não escolhe os capacitados, mas capacita aqueles que Ele escolhe. Vocês já ouviram isso? Já falaram, né? Isso é verdade? É. Com certeza que é verdade. Mas nós não podemos abusar disso. Porque também está escrito na palavra de Deus
E agora é a palavra de Deus. Não é um trocadilho de palavras, é a palavra de Deus. Que nós não podemos, não devemos tentar a Deus. Não podemos tentar a Deus. Exigir que as coisas deem certo quando a pessoa que está colocada ali não é a adequada. Quando ela não consegue fazer uma determinada tarefa. Ou quando ela faz de maneira errada. Então nós temos uma dificuldade. Estamos diante de uma dificuldade. E vou mudar até de câmara agora para falar sobre essa dificuldade. Qual é essas dificuldades? Duas dificuldades, se não me engano, que eu coloquei aqui. São duas. O que pode acontecer? Pode acontecer que esta situação cause atrito e mal-estar entre aquela pessoa que está colocado ali para supervisionar o serviço para que tudo saia a contento e aquela que tem dificuldade para executar a tarefa. Eu sei que eu estou falando de uma coisa muito real. Eu sei que nós estamos passando por dificuldade de pessoal. A gente pode dizer que, no geral, são sempre as mesmas pessoas que assumem as mesmas coisas ou se sobrecarregam porque outras não têm condição de assumir. Essa é uma dificuldade também. E a outra pode se constituir não propriamente numa dificuldade, mas num desafio. Que desafio é esse? Para quem tem a tarefa, a missão, de supervisionar um determinado serviço. Primeiro, o desafio de que ela aceite dar um tempo razoável para aquela pessoa poder se adaptar naquele trabalho, ou então, ao mesmo tempo que está exercendo o serviço, ela está também procurando se aperfeiçoar naquilo que ela deve fazer. Então, é dar um tempo para a pessoa se ambientar no novo serviço, se preparar melhor para aquilo. Então, se trata de um trabalho de paciência, mas uma paciência que não pode ser de tal modo espichada que acabe prejudicando a própria obra. Se a tomada de decisão demorar muito tempo. Quanto mais tempo, mais dificuldade nós vamos ter para remover aquela pessoa, encaminhá-la para um trabalho mais adequado, onde ela possa colocar os dons do Espírito Santo de uma forma mais acertada no lugar onde ela vai poder exercitar esses dons. Tudo isso eu sei que é muito complicado, gente. Mas eu estou aqui para exortar. Não estou condenando coisa nenhuma. Eu já passei por muita dificuldade pessoal, principalmente no início, quando era só eu. E era catada aqui, catada ali, e formando as pessoas. O trabalho de formação exige muita paciência. E se hoje eu tenho 50% de paciência, vocês imaginam no começo, 32 anos atrás, eu era 1% paciente. Graças a Deus, Andei um pouquinho pela graça do Senhor. Uma perguntinha. Afinal, o que é uma organização? A palavra organização vem de órgão.
que vai dar em ordenar, ordem, organismo, tudo isso tem a mesma raiz. Porém, uma organização não é sinônimo de rigidez. Não se trata de um conjunto de regras burocráticas. Aliás, quanto menos regras, mais as poucas bem definidas, mais leveza a estrutura tem para oferecer às pessoas onde elas vão poder ser também criativas. Então, a organização não é um fator que limita a criatividade, mas não pode ser uma coisa assim tão diluída, tão vai dar valsa, que cada um vai fazer o que quer. Por quê? Porque não tem o mínimo de organização. Então, o que significa organizar? Organizar significa estabelecer, olha que bonito, uma estrutura mínima de atitudes sinergéticas. O que se exige de pessoas que trabalham juntas? Que elas ajam sinergeticamente, isto é, em sinergia. A palavra sinergia significa ao mesmo tempo, juntos, uma coisa completando a outra. É o espírito colaborativo, é o espírito cooperativo. Muito bonito isso, viu, gente? Mas significa também organização. Organizar significa, além de uma estrutura que garanta a troca entre as pessoas, é uma estrutura que deve permitir, como eu já falei, a flexibilidade, né? Deve oferecer um tempo livre, um tempo de descontração, um tempo de distensão da pressão que toda organização, bem ou mal, querendo ou não querendo, gera. E além disso, quero reforçar a palavra criatividade, favorecer a criatividade. Então, este valor para nós, a organização, é aquilo que dispõe as coisas e os serviços de tal modo que a vida das estruturas circule com mais fluidez. A vida do espírito circule nas regras, nas normas que nós temos. Quanto já mudamos? Quanto já as nossas linhas normativas de ação pastoral e administrativa já foram alteradas ao longo desses anos todos? Quantos? Por quê? As necessidades das pessoas foram exigindo uma adaptabilidade à nova realidade. Se nós quiséssemos manter a ferro e fogo como éramos no começo, eu nem sei se a gente estaria aqui hoje. Então, eu li uma frase que é a que vou deixar agora para vocês. Entre aspas, não sei de quem é essa frase. O tempo passa cada vez mais rápido. E a organização é o primeiro passo do sucesso. Isto para uma empresa laica, mas vale para nós também. Na nossa própria igreja, nós temos esses dois lados. A nossa igreja é carismática
e é institucional. Então, ela não é só carismática, certo? Ela não é só o apóstolo Paulo. Não é verdade? Que andava, fazia missão, que pregava, que escrevia, um homem solto. Mas ele foi lá visitar Pedro. Quis saber se o que ele estava fazendo estava de acordo. É o lado estrutural. É o lado institucional de uma entidade, como a igreja, como a nova aliança. E diz aqui essa palavra, a organização é o primeiro passo do sucesso. Não sei se cabe muito para nós, porque qual é o nosso sucesso? Qual é aquilo que mede se tivemos ou não sucesso? Só Deus sabe, gente. Aquilo que para nós pode parecer sucesso é um imenso fracasso. E aquilo que é um imenso fracasso, como foi Jesus na cruz, morto, né? É o grande sucesso. Então, eu gostaria agora de mostrar para vocês que a ordem, a organização, é um valor que existe em Deus. Eu estou me valendo de alguns pontos do catecismo que quero repassá-los um pouco assim, meio que por cima, mas sugiro que vocês, durante essa semana, procurem aprofundar, porque vale a pena. Então, vamos ao catecismo, onde no o que antecede o ponto 299, a igreja coloca como subtítulo: Deus cria um mundo ordenado e bom, um mundo organizado e bom. Diz então o ponto 299. Uma vez que Deus cria com sabedoria, a criação possui uma ordem. E cita o livro da sabedoria, capítulo 11, versículo 20. O que diz essa palavra da Bíblia? Dispusestes, está falando para Deus, dispusestes tudo, criastes tudo com medida, número e peso. Organização. A criação destina-se e orienta-se para o homem, imagem de Deus, chamado ele próprio a uma relação pessoal com Deus. Apliquem isso para a nossa realidade, comunidade. A nossa comunidade, como a criação de Deus, também se orienta para o homem, para o ser humano. Primeiro, o ser humano que sou eu. Por isso Deus instituiu a nova aliança. Instituiu em vista de cada um de vocês. E por isso, as coisas, para não se perderem, para não serem aquele rio que corre fora das margens, e que desastre que faz, quando sai fora da margem, as coisas têm que ser organizadas, têm que ser ordenadas para atingir o ser humano, que é o objeto do amor de Deus. No ponto 337 do Catecismo, quando vai falar da criação do mundo visível, a igreja diz assim: foi o próprio Deus que criou o mundo visível com toda a sua riqueza, a sua diversidade e a sua ordem, a sua organização. A Sagrada Escritura apresenta a obra do Criador simbolicamente como, presta atenção, uma sequência de 6 dias de trabalho divino. Isso é ordem. Uma sequência, no primeiro dia foi isso, no segundo foi aquilo, que terminam no repouso do 7º dia.
O texto sagrado ensina a respeito da obra da criação, verdades reveladas por Deus para a nossa salvação, que nos permitem conhecer a natureza íntima e o valor de todas as criaturas e a sua ordenação para a glória de Deus. Então, as coisas deste mundo estão organizadas no sentido de elas, para o homem, que deve administrar esta obra durante 6 dias. No 7º, fazer o que Deus fez, repousar, cultuar o Senhor, cultivar a vida de família. Isto é uma ordem, é uma organização. No ponto 340, a igreja vai falar sobre a interdependência que existe entre as criaturas. Esta interdependência é querida por Deus. O sol e a lua, o cedro e a florzinha, a águia e o pardal, o espetáculo das suas incontáveis diversidades e desigualdades, significa que nenhuma criatura se basta a si mesma. Elas só existem na dependência umas das outras, para se complementarem mutuamente no serviço umas das outras. O que isso tem a ver com organização? Claro que tem. Se eu, numa organização, o meu serviço dá suporte para o serviço de alguém. Por outro lado, alguém que tem também que organizar o seu próprio serviço dá suporte para mim. É isso que está tratando esse ponto 340. É bom vocês prestarem atenção, estou fazendo um parênteses que o próprio catecismo fala, que nas obras visíveis de Deus há um espetáculo, né, das suas obras, incontáveis obras, diversas e desiguais. Desiguais. Cuidado com esta palavra, a igualdade de gênero. Viu? Cuidado com a palavra igualdade, unidade, que está sendo usada por aí, que não tem nada a ver com a conotação que Deus dá para as obras de suas mãos. Parênteses. O ponto 341 agora vai falar da beleza do universo. Vai falar sobre a ordem e a harmonia do mundo criado. Esta ordem e esta harmonia resultam da diversidade dos seres e das relações existentes entre eles. Vocês imaginem se tudo fosse uma coisa só. Não. A criação de Deus é infinitamente diversificada, mas intimamente relacionadas. Tudo obedece uma ordem, uma organização. E o homem, neste meio criado, descobre essas obras criadas progressivamente, aos poucos. Vai descobrindo um planeta, um asteroide. Quantas vezes nós assistimos isso pela televisão? Vai descobrindo, através da ciência, as coisas maravilhosas que, graças a Deus e aos meios de comunicação, chegam ao nosso conhecimento. Parece que a obra de Deus não tem fim. E não tem mesmo. Por quê? Porque Ele é criador, Ele é criativo. Deus é criação. Mas uma criação ordenada, organizada. E a igreja ainda fala assim que a beleza e a organização da obra da criação despertam em nós
o estado de contemplação, de admiração das coisas que Deus faz. No 342, a igreja ensina que existe uma hierarquia no campo da criação. Existe uma hierarquia no campo da criação. E aonde que está isso? Quando na palavra de Deus diz que o Senhor criou tudo em ordem, numa sequência ordenada, que é a obra dos 6 dias. E se vocês perceberem, esta ordem obedece graus, vai do menos perfeito até o mais perfeito, que é o próprio homem. Vai das coisas luz, né, água, terra, até o ser humano. Sem falar da obra que antecede o mundo visível, que é a obra do mundo invisível, os seres espirituais puros, ao qual nós chamamos de anjos. E, finalmente, o ponto 344, que diz que, além de existir uma interdependência nas criaturas de Deus, a beleza maravilhosa do universo, a hierarquia das criaturas, existe também uma solidariedade entre todas as criaturas, pelo fato, olha que bonito, de todas terem o mesmo Criador e todas serem ordenadas para a sua glória. E o Catecismo coloca o maravilhoso Cântico das Criaturas de São Francisco de Assis. Então, eu gostaria, antes de encerrar, de falar para você sobre, agora que me está vindo, viu, gente? Na organização da nossa comunidade, observarmos a interdependência que tem que existir entre os vários serviços. Despertar nas pessoas que elas sejam capazes de apreciar a beleza e a utilidade para o reino de Deus daquilo que ela faz dentro desta organização. E por isso, porque é para o reino de Deus, eu tenho que fazer da melhor forma possível. Nós precisamos também levar essas equipes de serviços nossas a observarem a hierarquia de tudo. Então, quem está acima de mim? E não ir pulando. Quem depende de mim? Não é quem está abaixo de mim, é quem depende de mim. Quem trabalha comigo? Como está a comunicação entre nós? Tudo isso, gente, mal feito, incide na desorganização de qualquer missão. Isto vai incidir aonde? Lá no Ministério da Palavra. Vai atrapalhar tudo. Vai bloquear tudo. O canal de comunicação fica truncado. E tudo tem que fluir de maneira que a palavra de Deus chegue pura no coração dos seus ouvintes. Então, quero encerrar agora, encerrando mesmo, usando as palavras de São Francisco para louvar e agradecer a Deus pela vida de vocês, pela nossa vida juntos, por todo o esforço que vocês que me assistem, me ouvem, todo o esforço que vocês fazem há anos, com muita fidelidade, uma fidelidade exemplar para mim. Vocês são exemplos para mim, modelos de santidade para mim. Quero elevar este hino de ação de graças a Deus
usando as palavras de São Francisco, em nome de todos vocês. Se você tiver o catecismo, reze comigo. Louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas, especialmente o meu Senhor, irmão Sol, o qual faz o dia e por ele nos alumia. E ele é belo e radiante, com grande esplendor. De ti, Altíssimo, nos dá ele a imagem. Louvado sejas, meu Senhor. Pela irmã água, que é tão útil e humilde, e preciosa e casta. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa, e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Louvai e bendizei a meu Senhor, e dai-lhe graças, e servi-o com grande humildade. Amém. Gostaria de deixar o compromisso dessa semana. Primeiro, que ponto de tudo isso mais chamou a sua atenção? Segundo, qual tem sido o ponto fraco a respeito de organização na sua missão? E qual tem sido o ponto forte sobre a organização da sua missão? Ponto fraco e ponto forte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.